À medida que você for encontrando, eu gostaria que você ficasse de pé. Versículo 22, capítulo 14, versículo 22. Amém? Fica de pé, em reverência à palavra do Senhor, irmãos. Você não encontrou, me ajuda o irmão, fala assim: irmão, Mateus está na Bíblia mesmo? Me ajuda. Quantos se encontraram, diga amém. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto eles se despediam da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho no monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Fala assim, teu irmão: o vento está soprando contra a tua vida, mas hoje ele vai se acalmar. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, ou sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor é o Deus que acalma toda tempestade. Senhor, que durante essa ministração, Senhor Deus, eu não venha falar a minha vontade, não venha falar de mim, eu só quero falar de Ti, Senhor Deus. Senhor Deus, o Senhor vem derramar, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor Deus, um refrigério, uma paz, uma dor. Que Teu reino, Pai, esteja sobre as nossas vidas, Pai, nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Se existe alguém passando por alguma tempestade, se existe alguém passando por alguma situação, Pai, que venha a ser solucionado e resolvido no dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. Se for da Tua vontade de curar, que o Senhor cura. Se for da Tua vontade de revelar, que o Senhor revele. Mas que não venha ser feito, mas a minha vontade. É o que eu peço, Pai, nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Dá uma glória a Deus, meu irmão. Pode se assentar. Irmãos, eu comecei a questionar que tema que eu poderia colocar nessa mensagem. Eu gosto, todas as minhas mensagens eu gosto de colocar um tema. E aí uma delas eu comecei a ver, eu comecei a meditar, que eu só devo sair do barco quando eu receber a ordem daquele que mandou embarcar no barco. Amém? Eu só devo sair do barco quando aquele que pediu: ei, vai para o barco, ele der a ordem para que eu venha sair. Pedro era uma pessoa que, na verdade, ele usava a sua emoção em primeiro lugar. A Bíblia diz assim, né, e os estudiosos, que ele era um cara sanguíneo. E aí, meu irmão, nós precisamos entender algumas coisas. Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos de embarcarem para seguir um determinado destino. Antes de tudo que aconteceu, meu irmão, sabe o que havia acontecido? Jesus ele tinha feito um milagre. Fala, irmão, um milagre.
E geralmente quando você faz o milagre, as pessoas passam a querer te adorar, achando que você é o dono daquela situação, e Jesus tinha passado por aquilo. Alguns daqueles homens que estavam naquele barco, irmãos, tinham sido pescadores, e eram pessoas experientes de navegação. Vento, ondas, não era problema para eles. Quero que você repita: vento e ondas não era problema para aquelas pessoas. E por que eles ficaram tão aterrorizados com aquele vento e com aquelas ondas? E é isso que eu quero discutir nessa noite, irmãos. É isso que eu quero falar nessa noite. Mas o Senhor queria mostrar algo para aqueles irmãos. Tudo indica que aqueles homens andavam com Jesus, mas não conheciam o poder de Deus. Quantos anos com Jesus aqui? Diga amém. Mas não conhecemos o poder de Deus. Não conhecemos o que Deus é capaz de fazer em favor da nossa vida. Não entendo que Deus pode fazer de milagres sobre a minha vida, sobre as situações. E aí eu começo a depositar a minha fé em outras coisas. E eu começo a depositar o meu posicionamento em outras coisas. E aí eu começo a esquecer de Deus. Igrejas evangélicas, irmãos, se passaram a ser, sabe o quê? Clube de domingo. Onde as pessoas se encontram, bate um papo e não vê milagre. E aí começam a viver a base dos milagres das outras pessoas. Quantos creem em milagre? Mas você crê no milagre e dizem que a Aparecida faz, que Fátima faz, que outros santos por aí fazem? Que tipo de milagre? O milagre de Jesus, o milagre que ele faz, são milagres sobrenaturais. São milagres que ninguém consegue fazer. Mas se você verdadeiramente o segue, você vai ver todos os milagres dele. Quantos estão entendendo? Com todas as experiências que eles tinham no mar, veio sobre ele medo. Nós temos o Nilton aqui que é embarcado, tem aqui o Júlio que é embarcado, não sei se tem o outro Júlio lá atrás que é embarcado. E quando vê uma situação no mar, o cara que é embarcado gera um pouco de medo dele, mas a experiência dele faz ele ter controle da situação. Ele pode vir, ele pode ver um vento, uma nuvem escura vindo, mas ele sabe o que ele tem que fazer. Ou ele procura uma baía para ele atacar o seu barco ali, ele fundear, ele vai procurando refúgio, ele usa o rádio dele para fazer uma comunicação para ver quem está mais perto, ele está no controle da situação. Mas esses aqui, eles não estão mais no controle da situação. E quando você não está no controle da situação, gera-se o que em você? Medo. É por isso que muitas vezes nós como igreja, nós não vencemos porque nós temos medo da situação. Nós temos medo da circunstância. Nós temos medo de confrontar a verdade. E a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade. Eu tenho medo de determinados tipos de situação. Eu fico amarrado espiritualmente, porque aquela situação me leva ao medo, me leva a situações que me deixam totalmente preso. Com os versículos anteriores, irmãos, eu vou falar um pouco do milagre da multiplicação dos pães, que alimentou cerca de 10 mil pessoas. Fez a popularidade de Jesus subir ali ao extremo, pois acontecimentos simulava o banquete do reino de Deus e o banquete messiânico. O povo ali ficou convencido de que este era o personagem ideal para aquela circunstância em que ele se encontrava. Eu não sei se todos aqui aceitaram Jesus. Se você nunca aceitou Jesus, alguém um dia falou para você que teus problemas, eles iam acabar. E eu vou te contar uma história. É mentira, meu.
pastor, o senhor está louco, heresia. Não. A própria palavra de Deus diz assim: e tu passarás por aflições, mas você não será atingido. Aleluia. Os problemas vêm sobre a tua vida, meu irmão. As situações vêm. Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês. Na época que eu estava melhor financeiramente, vou falar assim, eu perco o meu emprego. Aí confesso Jesus, entrego a minha vida a Cristo, fico numa pindaíba incrível. Falei, meu irmão, que Deus é esse? E por que eu falo isso? Porque Deus ele não quer que você trabalhe com as tuas forças, Ele quer que seja a força dele. E muitas pessoas pensam que é com as nossas forças que nós vamos resolver situações. Eu era um cara, meu irmão, eu nasci meio bebezão, eu nasci com 5 quilos de 200 e 300. Nasci meio normal. Mamava era um galão, meu irmão, de leite mococa. Sequei umas 3 colheres. Minha mãe fala. E naquele papo, naquela época tinha mãe de leite. Diz que eu sequei 2 crioulas que era vizinha lá do pai. Acabei com a mulher. Aí na época tinha um tom de leite mococa, não sei quem lembra disso aí. Mococa e glória. Devia me servir de pá aquilo ali, meu irmão. Não me tocar. Eu só tenho uma foto como bebê, eu não era bebê. Mas aí eu entendo, meu irmão, que Deus ele já tinha algo assim sobrenatural para as nossas vidas. Ele estava no controle de todas as coisas. E sabe por que até agora você não chegou a lugar nenhum? Porque é você que quer estar no controle, meu irmão. Você que quer resolver situações. Eu resolvo. Sabe o que acontece com um cara quando ele está com barco? Eu falo isso porque já levei vários barcos lá para a Ilha Bela. Você está no comando do barco, você está pilotando o barco. De repente sopra um vento, sabe o que você faz? Pega o rádio para pedir. Mas quem está no leiro? Não somos nós? Mas quem está no controle? Aleluia. Ele está no controle de todas as coisas. Irmãos, quando eu comecei a entender isso na minha vida, eu falei, poxa, então foi por isso que Deus me escolheu. Porque eu, na minha força, eu queria estar no controle de todas as coisas. Irmãos, eu fui lutador. Eu gostava de lutar. Naquela época não tinha um MMA. Eu lutava, ia para jogos abertos. Era metido a levantar peso. Lutava, treinava. Eu lembro como se fosse hoje. E não é mentira, tá, irmão? Estou falando por um púlpito aqui, é verdade, tá? Eu ia dar enseada correndo com 2 pesos no pé, voltava e ainda subir o morro do Maluf para pegar a velocidade. Para quem não conhece, esse Dentuço que deu risada é meu filho. E aí eu fazia isso, irmãos, eu treinava, eu gostava, eu era atleta. Coloquei uma foto recentemente no Facebook, colocar, isso aqui não é pastor, eu pesava 54 quilos, irmão. E eu não tinha esse corpo de pombum aqui, meu filho. Sabe, você tem poucos quilos, meu irmão. Então eu gostava, mas eu queria resolver tudo pela força. Fala, teu irmão, a tua força não adianta nada, meu irmão. Se não vir do Senhor. E aí, quando eu comecei a entender e compreender que eu tinha que depositar as minhas forças, não no meu corpo físico, não na experiência que eu tinha de lutar, mas a minha força vinha do Senhor. Aleluia. E aí Deus começou a operar na minha vida. Quantos estão entendendo, irmãos? Nesse processo aqui, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. As pessoas queriam levantar aquele rei messiânico ali naquele momento. As pessoas queriam usar de uma forma especial. Mas a hora ainda não era chegada. Sabe por que não acontecem as coisas na tua vida? Porque o teu tempo é diferente do tempo de Deus. Eu tenho uma mensagem que eu preguei uns 5, 6 anos, dizendo assim:
não mexa na agenda de Deus. E mexer na agenda de qualquer pessoa é uma falta de educação incrível, meu irmão. Se a tua esposa mexe na tua agenda, ela está errada. Se você mexe na agenda da tua esposa, você está errado. Eu sou casado há 32 anos e eu não abro a bolsa da minha esposa. Eu venho, né? Quando você faz isso, você não confia na pessoa que está contigo. Quando você faz isso, você está com pensamentos impuros, está com visões errôneas. Pergunta para a pastora só para você. Não há. Porque eu sei de onde veio o meu socorro. O nosso socorro tem que vir do Senhor, não é das nossas forças, irmão, não é do meu conhecimento. E aí Jesus faz aquele milagre. Isso levou Jesus a tomar medidas ponderadas e urgentes. Eu quero que você repita. Essa atitude levou Jesus a tomar medidas ponderadas e urgentes. E são medidas ponderadas e urgentes que nós temos que sair daqui tomando nessa noite nas nossas vidas, irmãos. A primeira medida que ele tomou, ele forçou os discípulos a tomarem barco e passarem para o outro lado do mar. E vendo o estudo, você estudando a palavra, tudo indica que ele deu uma ordem para os discípulos. Ele fica se despedindo do pessoal, depois ele vai para o monte orar. E sabe o que ele fica discutindo os discípulos? Meu irmão, o cara é o seguinte, o cara é bom, cara. O cara fez a multiplicação dos pães. Vamos nomear o mesmo rei. Lá no livro de João está escrito mais ou menos dessa forma. O cara, meu irmão. Vamos começar a dar o cara, ele é o Messias mesmo, meu irmão. E ele começa a discutir. Porque ele estava, na verdade, a Bíblia fala assim, que ele estava nesse período da tarde lá. E na hora que começa a tempestade, já era de madrugada. Então eles ficaram um bom tempo até pegar esse vento contrário. Talvez se eles tivessem lá de imediato, irmãos, não teria acontecido isso. Mas não ficaram na beira da praia. O cara não nomearam mesmo, já está. Era a solução dos nossos problemas. O Senhor só resolve os nossos problemas quando eu estou com Ele. Sabe por quê, meu irmão? Senão, o espírita vai ter o problema resolvido, outras religiões vão ter o problema resolvido, e nós vamos perder totalmente a credibilidade. Todo mundo conhece Jesus, amém? Mas que Jesus é esse que você conhece? Fala para o irmão que está na cruz. O nosso ressuscitou. Porque Jesus vai resolver todos os problemas para mim, que Jesus existe, isso, aquilo. Fecha os teus olhos um instante. Fecha. Dá um close aí nos teus olhos. Fecha. Pense em Cristo agora. Abre teus olhos. Como foi esse Cristo que você viu? Pode falar para mim, eu não vou tirar sarro, não vou brincar. Você não imaginou ele na cruz? Quantos imaginaram na cruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O pessoal está bem crente aqui. Vou acreditar. Porque nós fomos criados vendo ele na cruz. Mas para aqueles que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, a cruz está vazia, meu irmão. A cruz é lugar de sacrifício. Ele ressuscitou. É isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso compreender. E aí Jesus vai lá no monte. Ele viu uma tempestade muito grande, ele estava em cima do monte, ele começa a ver uma tempestade. E o barco dos discípulos estão ali passando por uma situação. A Bíblia diz assim, meu irmão, que eles estavam em média de 4 a 5 quilômetros daquela região que eles saíram. E Jesus sobe no monte, começa a olhar ali e vê aquela situação. E aí como é que fica? Quando eu vejo os meus discípulos numa situação, eu falo, deixa para lá.
Eles estão resolvendo o problema deles. Não é assim? Quando o Senhor foi ter com eles, já era a 4ª vigília da noite. E eles estavam em dificuldade. Crente, quando Deus te acordar para orar de madrugada, é um momento que alguém está passando por dificuldades. É o horário que Deus mais fala. E eu vou te dar uma notícia: é o horário que os demônios mais se manifestam. Então, se Deus te acorda de madrugada, não é porque você tem que urinar, é para você orar. E aí eles estão nessa vigília, no horário, na 4ª vigília, entre 4 e 6, ou alguns dizem que é entre 3 e as 6 da manhã. A 4ª vigília, meu irmão. Segundo a contagem romana, a noite ia das 6 da tarde até as 6 horas da manhã, e era dividido em 4 períodos. O seu reino ainda estava em vida aqui na terra, e o que eles mesmos seriam seus ministros. O Senhor já tinha dado uma ordem que aqueles 12 seriam seus ministros. O Senhor já decretou. Sabe o que é decreto, meu irmão? Decreto não se apaga. O Senhor já decretou que você é ministro da palavra de Deus. O Senhor já decretou que você é mais que vencedor. O Senhor já decretou, meu irmão, que será salvo tu e tua casa. O Senhor já decretou, meu irmão, que mesmo que eu possa vir ao teu lado e 10 mil, eu diria que tu não será atingido. O Senhor já decretou, meu irmão, que há poder sobre as tuas mãos. O Senhor já decretou, meu irmão, que tu comerás o melhor dessa terra. O Senhor já decretou, meu irmão, que todos os teus inimigos não prevalecerão contra a tua vida. E por que eu ainda fico nessa tempestade, pastor? Por que eu ainda fico nessa situação? Porque você ainda está servindo Deus pela metade. Você ainda está meia boca. Ontem nós estávamos brincando juntos até a praia, e me passa um carro no bloco. E a Perinha começa. Estou dividindo com ela. Carnaval ainda fala alto. Eu tenho que ver a Império Serrano entrando na avenida, meu irmão. Eu tenho que ver a Mangueira, eu tenho que ver a Portela, eu tenho que ver as escolas de samba, porque aquilo ali não toca no meu coração ainda. Meu irmão, quem toca no coração de crente é Jesus. Aquilo não pode ser mais forte do que eu, cara. Pastor, mas eu sinto um arrepio muito grande. Vai se arrepiar no inferno, cara. Não tem que te arrepiar nada, cara. Ah, pastor, aqui meu time do coração é o Corinthians, né? Com dente aqui, é o Corinthians, né? É o Corinthians. Que Corinthians, meu irmão? Meu time não perde, meu time é mais que vencedor, meu irmão. Mas eu tenho que ir com você, eu tenho que estar lá, é o carnaval, é o bloco, é isso, é aquilo, outro. E eu vou ficando amarrado, e aí eu não consigo. E aí qualquer tempestade que está no meu barco, sabe o que eu peço socorro. E peço socorro para quem? Para homens. Os historiadores dizem que quando os judeus estavam numa tempestade, eles tocavam chofar. E sabe o que acontecia com o mar? O mar se acalmava. Mas tudo por quê? Porque nós vamos que toca no chofar e chama a presença de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí eu vejo tantos pastores tocando chofar por aí, mas não sabe o significado, não sabe o fundamento, não sabe por que existe isso. O Senhor quer parar a tempestade na tua vida. Ah, como o Senhor quer parar. Pior do que isso é que eles podiam estar entusiasmados com a ideia do povo arrebatar Jesus e aclamá-lo rei à força. Está lá no João capítulo 6, verso 15. Por isso Jesus forçou-os a tomar o barco e a partir enquanto ele se despedia da multidão. Bem, olha para o teu irmão e fala assim: quando Deus te dá uma ordem, meu irmão, cumpre.
imediato, aquela ordem tem que ser instantânea. Quando o Senhor fala assim, vai, vou, eu não paro. Mas eles não conheciam que era um Deus de verdade ainda. Quem era Jesus verdadeiramente. E ali eles ficam estáticos. Não, vamos clamar o rei. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Meu irmão, se Deus te deu uma ordem, faça. Se Deus falou, sai daquela igreja e vem para outra, vai. Se Deus falou, sai daquele lugar, vai para outro, vai. Ah, mas o pastor está me amarrando espiritualmente. Meu irmão, autoridade para quebrar toda a maldição nós temos em nome de Jesus. E eu não sou dono de ninguém. Eu vejo pastores querendo ser dono da força das pessoas. Sempre estou falando, mas duas coisas. Se tem alguém aqui que acha que é o teu pastor, é o teu dono, ele não conhece Bíblia. Está filmando, eu não tenho medo porque ele está filmando. Deus me levantou para cuidar das ovelhas, porque dono é Ele. Eu não tenho autoridade para amaldiçoar uma ovelha de Deus. Eu não tenho, meu irmão. Quem sou eu para amaldiçoar uma ovelha que pertence a Deus? Eu não derramo uma gota do meu dedinho de sangue pela tua vida. Ele deu seu filho, derramou aquele sangue, foi crucificado, foi escorraçado pela tua vida, e eu quero mandar em você. A minha função como pastor é te auxiliar e te direcionar, meu irmão. Tem pessoas aqui que estão presas ainda em igrejas do passado. Pessoas que estão amarradas ainda ao passado. Pode me procurar depois do culto se quiser. Pessoas que ainda estão presas. Que ainda quando deita a cabeça ainda vai naquilo que foi falado. Bem, meu irmão, maior é o que está em nós do que o que está em nós. Você foi chamado. Fala para ele, você foi chamado. E não chamativo, é chamado. Os discípulos ainda não conheciam tão bem o Mestre, a ponto de entender que ele era ungido de Deus e participava dos mesmos tipos de poderes que o Senhor. Ele podia dar ordem ao vento e ao mar e controlar a gravidade, e todos eles obedeciam, assim pois ele podia também andar sobre as águas. Sabe que pode andar sobre as águas, irmão? Vou falar de novo, tá? Sabia que você pode andar sobre as águas? Ah, pastor, você parou? Não sou louco, eu quero continuar assim. Porque eu creio no meu Deus. Se ele não permite que eu ande sobre as águas, meu irmão, ele abre o mar para mim. Eu preciso crer nessas coisas. E essas coisas, só quem crê são pessoas anormais. Pessoa normal não crê nessas coisas. Eu conheço crente que ainda duvida. Ah, o Espírito Santo de Deus existe. Eu creio. Ah, o morto pode ressuscitar. Eu creio. Tanto é que eu vou em velório e põe o morto lá. Nunca levantou. O dia que levantar, não sei se eu vou correr também. Mas está lá. Eu faço isso, Senhor. Quantas vezes eu não fui na UTI, lá a pessoa fala assim, olha, abençoe o nome de Jesus. Cura. O cara foi curado. Porque eu tenho que crer no sobrenatural de Deus. E para acalmar o mar, para parar o vento, tem que crer no sobrenatural, meu irmão. Você crê no sobrenatural? Nós cremos. Mas, sabe aquela igreja, meia boca? Quem tem minha boca é a boca torta.
Eu tenho que crer por total, por completo. Eu tenho que crer verdadeiramente. Olha que negócio interessante que diz assim. Quando ele diz: tem bom ânimo, sou eu, não temais. A expressão sou eu, enfatizada no grego com o uso do pronome eu, significa ego eimi, né? Que corresponde ao nome com que Deus de Israel identificou-se a Moisés no episódio da sarça ardente. Isso no capítulo 3, verso 14, diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. O que Deus está falando aqui, meu irmão? Eu não quero saber quem é esse cara, não quero saber quem é faraó, se ele é careca, se ele usa peruca, se ele é isso, se ele é isso, não quero nem saber. Eu sou quem eu sou. Aleluia! E aí, quando eu peço alguma coisa para Deus, eu não posso pensar: que é o capeta, vai bloquear mesmo. Não. Ele fala assim: eu sou quem eu sou. E ponto final. E é esse Deus que vai fazer milagres sobre a tua vida. É esse Deus que vai restaurar o teu casamento. É esse Deus, meu irmão, que vai trazer até a lama para fora do poço. Sabe para quê? Porque você vai ser um poço de água limpa. Você vai ser um poço purificado, onde as pessoas podem se alimentar daquela água, podem beber daquela água, e rios de água viva fluirão do teu interior. Nova vida, meu irmão. João mostra que Jesus aplicou essa expressão 8 vezes em seu evangelho para se referir a si mesmo. Irmãos, vocês observaram já alguma vez ou atentaram para de que forma Jesus curava? Você vê tanto pastor, né? Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai. Vai dar aquele grito no final. Ou se não, está curado. Ele é o eu sou. Ele cura de uma forma sobrenatural. E o Senhor Jesus, Ele gosta de trabalhar na mansidão. Ele gosta de trabalhar na calma. Simulou passar direto, deixando seus discípulos no barco, à margem do mar. Nesse texto que nós vemos em Mateus, Jesus vai de encontro, mas Marcos, ele relata que Jesus ia passando. Só você ler lá, Marcos capítulo 6, verso 1 ali. Marcos capítulo 148. Ele viu seus discípulos remando com dificuldades, porque o vento soprava contra eles, na alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto do quê? Fala, meu irmão, meu mistério é daqui a pouco, meu irmão. Mas o fato dele entrar no barco significa que espiritualmente ele nunca os abandonaria, irmãos. Mateus é o único que descreve o papel de Pedro nesse episódio, um caso ligado ao seu caráter impossível. Ouvindo a voz do mestre com sua impulsividade costumeira, propôs-se andar com Jesus sobre a água. Presta bem atenção. Jesus chamou Pedro. Jesus falou: Pedro, vem aqui
sou eu quem anda até aqui. Ele fez isso. Sabe por que acontece coisa nas nossas vidas, meu irmão? Porque Deus não mandou nós fazermos e eu quero fazer. Eu quero tomar determinado tipo de atitude na minha vida que eu falo, e você tem um espírito que fala assim, foi Deus que mandou. Mentira. A tua impulsividade, o teu caráter fez você tomar aquela atitude. Você foi para ali pela impulsão ou pela tua força, como eu falei. E aí o que acontece com Pedro? Os estudiosos, na versão grega, no original, diz que ele nem chegou perto de Jesus. E o que aconteceu? Começou a afundar. E por que ele começou a afundar? A preocupação dele era com o vento. A preocupação dele era com as ondas. E não ver Jesus. Ei, meu irmão, para de perder o foco. Para de tirar a tua visão daquele que te chamou. Meu irmão, se eu vejo Jesus andando sobre as águas na minha direção, eu não vou correr. Eu já estava numa situação ruim. Eu vou permanecer, cara. Mas aí não, eu corro. Ou eu desço do barco. Foi por isso que Deus me deu esse tema aqui, ó. Olha o que diz. Só sai do barco quando receber a ordem daquele que mandou você embarcar. Ele não mandou Pedro sair do barco. Ele falou, Pedro, vem aqui. Pedro não era melhor que ninguém, para começar. E aí Pedro quer sair do barco. Quer tomar uma atitude errônea. Falando que não, eu vou lá, vou ver. Pedro era corajoso? Pedro era covarde. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro oscilava. Pedro tinha atitude que muitas vezes nós temos. Pedro só se tornou, na minha opinião, de estudar, que Pedro só teve uma mudança na sua vida em Gálatas capítulo 1, quando o apóstolo Paulo exorta ele. Muitas vezes nós só tomamos atitude de servos de Deus quando teu discípulo te exorta. Ontem fui orar pela vida de um filho de um amigo. E Deus me levou a fazer uma oração muito simples, irmãos. E depois Deus me pediu que eu ungisse aquela criança, um adolescente de 12, 13 anos, com um suco de uva. E aquele garoto olhou para o pai dele e falou assim: pai, eu sinto a presença de Deus. Eu até me assustei, eu não sabia que aquele garoto era tão inteligente assim. E o pai dele falou assim: pô, pastor Mesquita, meu filho é um profeta, é um homem de Deus. E eu olhei para aquele garoto e falei assim: você crê que Deus pode te curar? Ele, pastor, eu tenho certeza. Eu tenho convicção. Porque hoje eu orando, um garoto falando comigo, irmãos. Porque hoje eu orando, Deus falou comigo. E a cobertura espiritual do meu pai, lá em São José dos Campos, falou que um dia eu receberia uma unção com suco de uva. Cara, ou você crê nesse Deus, ou você vai fora. Ou você tem fé, ou você vai colocar na hora. Ou você quer uma transformação na tua vida, uma mudança, ou você começa a viver uma vida dura, uma vida mentirosa, uma vida enganosa. Porque uma criança de 13 anos, eu creio que hoje ele foi liberto em nome de Jesus, estava com uma doença rara. Eu digo estava porque eu creio no Deus que eu sigo, e aquele jovem também crê, porque fé com fé, meu irmão, dá uma fé ao quadrado. E ele fala aquelas coisas para mim. Falei: Senhor, eu sei que tu me amas. Porque eu não entendi porque eu tomei um suco de uva na minha casa
E de imediato eu pensei no pai daquele garoto. Nem comentei com a minha esposa. Eu peguei, levantei. Quando eu cheguei na cozinha de casa, me toca o telefone. Falei, pô, pastor Mesquita, dá para fazer aquela oração pelo meu filho? Falei, cara, onde você está? Estou em frente de Carrefour. Falei, rapaz, tem 30 minutos que você está Carrefour. Vem aqui que eu oro por ele. E aí Deus ministrou no meu coração. Você vai ungir com suco de mel. E ele já havia recebido uma palavra profética do apóstolo lá de São José dos Campos, que é a cobertura do Cadeiro, ele pastor, dizendo que ele seria ungido com suco de mel. Agora, vamos ser um pouco espiritual. Tu não crê na cura desse garoto, meu irmão? Eu tenho certeza. Tem duas pessoas aqui nessa noite que precisam de uma cura e vão ser curadas. Porque eu creio, não é porque eu estou aqui, é porque o grande eu sou está. Se não for ele, meu irmão, não temos capacidade para nada. Aliás, uma análise mais apurada do texto grego sugere que ele não chegou a ir ter com Jesus, mas começou a afundar logo no início, quando tirou os olhos do mestre e voltou-se para o vento. Marcos silencia sobre este caso em seu evangelho, que é baseado nas pregações de Pedro lá em Roma. Talvez o apóstolo nunca tenha tocado nesse assunto por ali, ou recebeu uma lição de humildade. Olha o que eu vou falar assim, naquele momento Pedro, ele teve que se tornar humilde. Para a pessoa arrogante, prepotente, soberba, a pior coisa é ter que pedir ajuda. Ele teve que pedir ajuda. Você tem que começar a pedir ajuda para Deus, irmãos. Ah, mas o gerente do meu banco vai resolver o meu problema. Meu irmão, se Deus não entrar com providência, não resolve o teu problema. O gerente pode dar 500 mil, meu irmão. Os 500 mil vão embora no dia seguinte. Mas se Deus está no controle de todas as coisas, a providência é dele. Porque a glória é dele. O poder é dele. Tudo pertence a ele. Aleluia! Tudo, cara. Foi em tais circunstâncias que Jesus tomou Pedro pela mão em resposta ao seu pedido para salvá-lo. E ambos entraram no barco. Agora estavam todos juntos novamente, tudo estava resolvido. O vendaval passou e os seus discípulos reconheceram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, e assim o adoraram, caindo-lhe aos pés. No Evangelho de Mateus, irmãos, neste ato de reconhecimento, quem é Jesus representa o ponto mais alto da fé dos discípulos. E qual é o ponto mais alto da fé nossa como discípulo? Qual é o ponto? Vamos repetir todos juntos? Que tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia! Quando nós reconhecermos que Ele é o verdadeiro Cristo, Filho do Deus vivo, enfermidade não tem mais legalidade sobre a tua vida. Situações financeiras não tem mais problemas sobre a tua vida, porque Ele é verdadeiramente o Filho do Deus. Eu tirei algumas lições daqui. A primeira lição que eu tirei nesse texto da tarde: nunca devo tomar decisões precipitadas. Quero que você repita comigo. Nunca devo tomar decisões precipitadas. Pastor, eu não entendi. Quando o povo
recebeu a ordem de Deus para que Moisés fosse lá, tirasse o povo do Egito. Eles ficaram no deserto aquele período todo, atravessaram o Rio Jordão ali. Eles poderiam muito bem ter invadido Canaã. Poderiam ter muito bem invadido Jericó. Mas eles fizeram isso? Não. A Bíblia diz assim, irmãos, que existia homens fortes naquele lugar. E aquele povo não tinha experiência nenhuma de guerra. Aquele povo era uma nova geração. Era um povo jovem. Era um povo que dependia apenas de 2 homens com experiência, Josué e Caleb. E aí eles ficam aguardando. Mas quando eu entendo que o Senhor, Ele é o meu general, no momento certo Ele vai dar a ordem. Existe um ditado chinês assim, que diz que os grandes generais são formados nas grandes batalhas. E aí, meu irmão, eles esperam aquele momento. Talvez eles dando aquelas 7 voltas, os caras que estavam dentro daquelas muralhas falam assim, tudo louco, pai. Tudo sem arma, sem nada, como é que esses caras estão marchando aqui? Talvez eles cantaram, o Senhor é a minha força. E aí começar a mudar. E aí a Bíblia diz assim, que eles tocam o quê? A trombeta. Os sacerdotes na frente, a arca na frente. Alguém já viu? Eu não lembro qual o canal, não lembro o nome do programa. Que tem um cara que usa uma boina e tem um bigodão que parece uma foca, que ele faz uns testes, vira maluco. Esqueci o nome. Isso. Parece bigodão. Os caras, eles seguraram uma situação. Eles fizeram uma cidade e começaram. E quando aquela simulação deles começaram a marchar, sabe o que vai acontecendo? As muralhas começaram a cair. Irmão, Deus está mandando você marchar. Deus está mandando você se levantar nessa noite. Deus está te chamando, meu irmão, numa verdadeira luta, numa verdadeira batalha, numa verdadeira guerra, porque o general dos generais está no controle de todas as coisas. Um dos exércitos mais temidos é o exército da China. Sabe por quê? Se você pegar aqueles caras de um ano, você vai ver um pelotão com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas no mesmo padrão. E se os caras para marchar, eles têm aquela qualidade, imagine esses caras para guerrear. Fala o teu irmão, levanta para a cabeça, cara. Hoje eu preguei sobre aquela mulher de 18 anos, enferma. E a Bíblia diz assim que Jesus fala que aquela mulher estava endemoniada. Satanás aprisionado. Você que entrou nessa igreja nessa noite, com a cara baixada, o Senhor está mandando você levantar. Pastor, mas a situação está difícil. Eu não estou nem aí para a tua situação. Pastor, os problemas são grandes. Eu não estou nem aí com os teus problemas. Pastor, mas por quê? Porque eu conheço o tamanho do nosso Deus. É Ele. Ele é a solução de todos os nossos problemas. E não mexam com o Filho de Deus. Ninguém vai mexer com você. Ninguém. Nunca tome decisões precipitadas. Número 2, aguarde a ordem daquele que o enviou. Quantos já tomaram decisões erradas na sua vida? Levanta as mãos. Quase terão, graças a Deus que eu me converti. A última que eu tomei foi há 10 anos atrás. Perdi 40 mil reais.
O Senhor está no controle. O Senhor está sabendo todas as coisas. Quem mandou eu fazer foi o Senhor. Meu irmão, nós como servos de Deus, nós não temos paciência de esperar. Eu quero que as coisas sejam instantâneas. Eu quero que as coisas sejam automáticas. Você demorou 9 meses para nascer. Exato, tem as suas exceções. Mas você demorou 9 meses para nascer. E até ter um entendimento verdadeiro, depois chegar até os 7 anos, que é a idade do conhecimento que nós falamos. E aí você quer resolver as coisas em 2 segundos. Você está cheio de defeito de fabricação, vem para a casa de Deus e já quer que Deus faça um milagre sobrenatural na tua vida. Sabe por que muitas vezes Ele não faz, meu irmão? Porque se Ele fizer, você vai embora. Eu sempre falo que tem crente que vai morrer, no bom sentido, vindo para a igreja de bicicleta, porque ele não pode ter um carro. Se tem um carro, ele fica exibido, fica insuportável, fica besta, meu irmão. Tem crente que vai ter que viver com salário mínimo, meu irmão, porque se ganha o máximo, ele não, vou congregar na igreja tal, porque lá na igreja tal tem 50 ar-condicionado, eu fico fresquinho. Meu irmão, o cara quando é fresco é suspeito. É bom sentir calor. Pastor, mas agora, sabe, eu estou morando num bairro nobre, eu tenho que congregar numa igreja nobre. Se Deus mandar você congregar num bairro humilde, você vai ter que ir, meu irmão. Porque o Deus que fala aqui é o Deus que fala lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Então aguarde a ordem daquele que enviou. Não permita que as circunstâncias levem você a desafios que você não está preparado. Quantos já não ficaram duro, quebrado, sem dinheiro? Porque o especial já chegou no limite. Aí sabe o que acontece contigo? Eu já fiz isso, né, irmão? Estou aqui dizendo que eu sou o cara. Aí você chega com cara de cachorro com fome na frente do gerente do banco. Aí sabe qual cara que você faz? E começa a contar história. E ele ouve 5, 10, 15, 20 histórias por dia daquele tipo. Ele fala assim, vou te liberar um crédito. E aí você espera cair na tua conta e não cai. Sabe por quê? Você não depende de dinheiro de banco. Você depende do Senhor. Não tem nada com dinheiro de banco. Jesus, vou saber, irmãos aqui que trabalho no banco. Mas é sempre a mesma história. Aí você faz a cara do anjo barroco lá. Tu pensa que vai ter pena de ti? O dinheiro não é dele, meu irmão. É tudo sistema. Você pode depositar amanhã na tua conta, se ele quiser. Aconteceu isso comigo há 6 meses atrás. Você acredita ou não acredita que eu vou ligar? Olha a minha conta, olha a tua. Não sei. E eu fui no banco. Quero dinheiro na minha conta. Meu irmão, alguém depositou, cara. Caiu, mas eu quero ver. Caiu, alguém depositou. Caiu, meu irmão, bora atrás. Alguém depositou, não posso fazer nada. Deixa alguém reclamar. Ninguém reclamou. Você crê em Deus de verdade? Crê em milagres? Então o mar vai acalmar, meu irmão. Não permita que as circunstâncias levem você a desafios que você não está preparado. Número 4. Independente da situação, o Senhor está no controle. O Senhor tem que estar no controle da vida do crente, em todas as situações, por maior que seja o problema.
Eu preciso entender que o Senhor é Ele que me leva àquela situação. Quem mandou os discípulos para o mar? Quem mandou? Jesus. É o mar que vai. Então ele estava no controle da situação. Mas ele não manda Pedro sair do mar. Ele não manda Pedro sair do mar. Ele está mandando você não sair do mar. Sair do barco, irmãos, é sair da presença de Deus. Sair do barco é desistir do Evangelho. Sair do barco é acreditar na tua força. Eu era uma criança muito medrosa. Muito medrosa. E quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu descobri que era um cara forte. Eu era uma criança forte. E aí eu comecei a resolver os meus medos com a minha força. E eu não cheguei a lugar nenhum com a minha força. Hoje eu entendo que a minha força vem do Senhor. Eu não consigo curar ninguém. Eu não consigo nem expulsar um demônio, por menor que ele seja, se não for direcionado por Deus. Eu não consigo curar as pessoas se Deus não permitir. Eu não consigo fazer nada, meu irmão. Eu não consigo nem pregar. Mas hoje eu entendo que Ele é a minha força. Vamos repetir comigo. Independente da situação, o Senhor está no controle. Número 5. Quero que você fique de pé. Vou ver aqui. Você vai falar comigo o que eu escrevi. Quem tem fé, né, irmãos? Quero que você repita comigo. O vento, as ondas, tudo que possa me parar, vai acalmar essa noite. Porque é Ele que tem o controle de todas as coisas. É o Senhor que controla todas as coisas. Esse calor que você vem sentindo, que eu venho sentindo, foi o Senhor que deu. O frio é o Senhor que vai dar. A chuva é Ele que vai derramar. Não existe homem que tenha essa força ou esse equipamento que possa mandar no tempo. Não existe. Ele é Deus. Foi Ele que te criou. E Ele te chamou para você ser mais do que vencedor. O vento, o mar, ele vai ficar calmo sobre a tua vida. Os discípulos só foram conhecer que era Jesus que estava no barco quando tudo parou. É por isso que nós não devemos abandonar o barco. Sair do barco, meu irmão, é situação de desespero. Quando o barco ele entra no processo de afundar ou coisa desse tipo, e a tripulação deixa o barco, sabe o que é encontrado primeiro? O barco. Para o teu irmão, não abandone o barco. Nunca abandone o barco. E aí, depois que encontram o barco, eles vão atrás ali dos corpos. Agora, se aquelas pessoas estivessem no barco, encontrariam o quê? Vida. Tem pessoas aqui nessa noite que querem abandonar o barco.
pessoas que querem parar o seu ministério. Eu sei que tem alguns visitantes aqui essa noite. Tem pessoas que querem parar com o Evangelho, como se não tivesse mais situação. É como se não tivesse mais a solução do meu problema. E eu vou te aconselhar não abandonar o barco. Porque mesmo quando você está no barco, mesmo quando a situação é difícil, o Senhor Jesus, Ele vem ao teu encontro. Ele te encontra, meu irmão. Ele te encontra e te socorre. E te busca, e te resgata. E Ele acalma a situação. Quantos têm verdade? Quero que depois de tua cabeça